Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais um programa inédito. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente as mulheres que sonham em ter um bebê e talvez passaram por aborto. Ele é médico e vai fazer 40 anos de ginecologia e obstetrícia. E há 35 anos trabalha com fertilização assistida para fecundar os seus bebês ali e realizar os sonhos. E nós vamos falar sobre aborto e o sonho de ter uma criança. Seja muito bem-vindo, meu amigo e médico, Dr. Vail Carmo Margiotto. Marcelo, fico muito honrado de participar dessa conversa, né? A gente sabe que a reprodução é uma área muito complexa, né? Infelizmente não é acessível a todo mundo, né? E o aborto é uma das situações devastadoras na vida da mulher, né? A mulher é emocionalmente abalada com essa notícia, né? E ele tem uma incidência relativamente comum, né? A maioria das pessoas acham que o aborto é raro, mas 10 a 15% das gestações, né, terminam num aborto de primeiro trimestre, né? Tá. E perdas gestacionais já são outros 500. O aborto ele é considerado aí até 24 semanas de gestação. Tá. Tem o aborto precoce, né, que é aquele que é até 14 semanas, e tem o aborto mais tardio, que é a partir desse tempo. O aborto, ele tem ele pode ser espontâneo, né? Quer dizer, acontecer de forma natural, sem aviso, né? Tá. O espontâneo pode ser incompleto ou completo, né? Quando sobram restos, né? Não há uma eliminação inteira do produto do aborto, e pode ser induzido também, né? De forma legal ou ilegal, e depende da situação ética de cada local, né? O aborto espontâneo, ele tem tem vários tratamentos, né? Você pode ter uma conduta, digamos assim, expectante, né? De observação. Você pode esperar até depois que você diagnosticou o aborto, até uns 30 dias com o diagnóstico. Isso é uma das coisas mais difíceis, né? Tá. De se conseguir, porque quanto mais tempo se arrasta isso com a paciente, mais emocionalmente ela vai ficar abalada. E a gente busca, aí tem o lado da reprodução futura, né? Que se você intervir também, você pode correr riscos aí de causar danos ao útero e às próximas gestações. Então tem que haver esse balanço aí, né? De aguardar ou de tomar uma conduta mais intervencionista, que pode ser através de medicamentos, só que a nível hospitalar, né? Os medicamentos hoje a gente não consegue usar mais a nível domiciliar. Ou então, realmente, a curetagem, que é a mais antiga, e hoje atualmente se opta mais pela aspiração intrauterina, que é o AMIL, né? Que faz a limpeza da cavidade uterina através do sistema de vácuo, né? Você vai aspirando e você retira o material de aborto. Nos casos que precisa fazer estudo genético, né, do aborto, é necessário que faça a aspiração, não espere a conduta expectante. Mas a conduta expectante, na minha opinião, é uma das melhores, porque apesar de nem todo mundo conseguir eliminar totalmente o produto do aborto, mas a curetagem ou o procedimento se torna mais simples depois de um tempo que o produto foi trabalhado. Assim, o útero começa a contrair, começa a abrir o colo, então você não tem que intervir tanto, né, do ponto de vista mecânico, né? Então você acaba lesando menos o útero e provocando menos danos para o futuro reprodutivo dessa paciente, porque uma das complicações mais frequentes desses procedimentos é o Ashman, né, que é uma síndrome que dá uma aderência completa intrauterina e você nunca mais consegue se livrar disso. Raramente alguém consegue engravidar depois de uma fibrose, né? Você pode até ter fibroses parciais, aí você pode conseguir resolver aí futuramente tratando, mas nem sempre é possível, e a pessoa entra em um quadro de amenorreia, não menstrua mais, né, após um aborto. Então, um quadro dramático seria um quadro de final de tratamento. O aborto, ele tem causas, assim, as mais importantes e mais frequentes são causas genéticas do embrião, né? Quer dizer, o embrião tem uma alteração cromossômica que ocorreu essa perda gestacional, 50% a 60%. Outras causas são a saúde do casal, outras causas são alterações hormonais, estilo de vida, né? Outras causas são que a gente pode falar, fatores ambientais, né? A parte de estresse emocional. Tem muitas causas envolvidas, mas a mais importante é a cromossômica. Dr. Vail, com esses 35 anos, a gente percebe que, pelo que os dados que o doutor trouxe, que não é tão incomum o aborto, né?
e há um sentimento ali devastador. O que você costuma dizer para quem passou por aborto ou está passando um momento difícil? O que você costuma falar para os seus pacientes nesse momento? Porque é difícil. E aí a gente quer um amparo. E você, né, o doutor tem 35 anos de profissão, 40, né, mas 35 nisso. O que a gente pode falar para alguém em casa que talvez passou por isso, porque é um sentimento, é difícil. E aí a gente quer um acolhimento. Como eu trabalho com a medicina funcional integrativa, né, voltada para a reprodução, eu sempre estudei e estudo isso há muitos anos, a ciência da mudança, a ciência do desenvolvimento humano, a ciência das emoções, né, de como você consegue se transformar, né, de acordo com os obstáculos e adversidades. Né? Sim. E que a gente sabe que as adversidades elas são necessárias, infelizmente. Né? A gente não consegue sair da zona de conforto se a gente não enfrentar a adversidade. E o fato de você enfrentar uma adversidade vai depender muito de como você tem o seu grau de consciência. Por quê? A sua reação vai ser uma reação mais devastadora ou menos devastadora de acordo com o grau de consciência que você tem. O que significa isso? A maioria da população, infelizmente, está inconsciente. Não é que significa com falta de conhecimento. Tá? Inconsciência é simplesmente ser reativo. Né? Ela tem um estímulo e ela reage automaticamente ao estímulo. Ela não tem um poder de escolha. Ou seja, não há um hiato entre o estímulo e a reação. Quanto maior esse hiato, mais consciente eu estou. Então, como as pessoas são educadas e com condicionamentos, né? Então a primeira reação que vem é a reação do desespero, né? Automática. Sim. Só que aquilo é um fracasso, mas do ponto de vista, se a gente for olhar a contexto futuro, é um fracasso temporário, né? Que a pessoa olha para aquilo, não é que ela tem que não ficar triste, mas ela não pode se destruir. O que eu falo, ela tem que ficar em paz diante do caos. Entendi. E essa consciência que eu busco levar para os pacientes, eu passo, porque é para ela entender que é o que acontece. Quanto mais ela resiste ao que acontece, quer dizer, ela cria essa resistência, ela cria esse embate contra aquilo, ela acha que só com ela, que isso, nossa, só acontece comigo, essas coisas, por que aconteceu comigo? Deus esqueceu de mim. Nada disso. Nada né? disso. Na verdade, é um evento que aconteceu. Agora, a forma que eu vou reagir a esse evento que determina o quanto eu vou ficar, vai ser devastador ou não. Então você trabalha a reação, a paciente entender que ali tem que ter uma consciência. Exatamente. Que ela não tem que achar que reagir aquilo é um de forma negativa ali, entender que aquilo, olha, aquilo aconteceu. Podemos se preparar. Lógico, dá para prevenir? Sim. Em alguns casos, mas na maioria. É a mesma coisa que você plantar uma semente embaixo da terra, né? Você olhar para ela e falar, o que você pode fazer para essa semente germinar? Entendi. Você pode cuidar, Sim. mas você tem a certeza que ela vai germinar? Não. E aí o paciente superou esse estado, né? E agora ele tem o sonho de ter um bebê, que é procurar uma ajuda. Como que é feita essa investigação? Você falou de várias coisas, olhar o aspecto genético, fatores ambientais, várias coisas. Mas como que essa paciente que tem o sonho de ter um bebê, o que é o passo a passo que ela deve fazer? Bom, o último guideline aí da Sociedade Americana de Reprodução, ela fala que para se começar a investigar um aborto, tem que esperar 3 abortos. Eu acho isso, na minha concepção de clínica, não é impossível fazer. A gente não espera 3 abortos. No primeiro aborto que a pessoa já teve, eu já vou investigar. Só que eu criei um projeto que trabalha com essa parte de medicina integrativa, o ideal sempre, eu pensei em engravidar, não é esperar engravidar para depois procurar o médico. Eu procurar o médico, fazer uma avaliação pré-concepcional adequada. Não é um pré-concepcional de ácido fólico, não é com um ginecologista comum. Pode ser até existir algum ginecologista comum que se interesse mais por isso. Mas é um médico em reprodução que vai olhar com outros olhos, vai ter uma outra visão sobre aquele evento que é a gravidez. Porque o momento mais importante, se quiser mostrar, o momento mais importante é o da fecundação, né? Que é esse momento aqui, ó, onde depois que o espermatozoide subiu pelo útero,
ele vai se encontrar com o óvulo no meio da trompa ali, mais ou menos, onde há a fertilização, ali, ó, onde está apontando ali. Então, fertilizou, depois que isso aconteceu, se tiver que dar algum problema na gestação, já deu. Quer dizer, se tiver uma pré-eclâmpsia, se tiver uma diabetes, se tiver qualquer alteração, já ocorreu. Então, o que a gente fica correndo atrás, né? Aí a pessoa chegou já grávida, fica correndo atrás para tentar amenizar os efeitos, possivelmente, daquele gameto ou daquele óvulo que não estavam bem preparados para uma gestação saudável. Então o segredo é preparar o paciente antes, preparar toda uma atmosfera antes para depois não é você tomar um ácido fólico, você entendeu? Sim, é um preparativo de existe todo exames de, nossa, não vai aprofundar exames de infertilidade, logicamente que não. Mas você vai fazer uma avaliação personalizada, ou seja, vai abrir esse indivíduo, quer dizer, a célula desse indivíduo e vai verificar o que ela precisa. Vai tratar o casal, na verdade, né? Porque não é só a mulher, né? O homem também é responsável pelo aborto. Por abortos, né? Pelo espermograma, pode haver alterações que levam ao aborto, porque aí se o marido tiver alterações do DNA do espermatozoide, tem como avaliar isso, né? Você também não vai fecundar adequadamente esse embrião vai evoluir para o aborto. Então, as causas de aborto não é só femininas também, isso é muito importante saber, né? Mas, na verdade, assim, a busca a nossa busca maior é que a paciente venha antes, né? Para evitar ficar apagando incêndio. Mas vamos contar que ela já sofreu incêndio e agora nós estamos tendo que resolver esse problema. Então, quer dizer, aí a gente vai avaliar ela como um todo. Fazer uma pesquisa profunda, em vários fatores, né? Você vai falar como é feita essa pesquisa depois do break. Nós vamos para o nosso comercial e já voltamos. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Estamos falando aqui como realizar o sonho de conseguir um bebê e vencer o aborto. Ele é médico há 40 anos, 35 anos com fertilização e tem muita experiência de consultório. Nós estamos falando aqui sobre a importância desses pacientes que vêm com história de aborto. Como que a gente pode agora, o doutor acompanha eles, para fazer a realização de chegar a um sonho. E quais são os pilares que o doutor usa para poder avaliar esse paciente e chegar ao sonho tão sonhado, um bebê. O primeiro, a gente sempre baseia, né, nossos pilares nos princípios da natureza, né? A natureza é o exemplo e também nós baseamos muito nos princípios da Bíblia, né? A gente usa muito o maior livro de desenvolvimento humano, né, que é a Bíblia. Eu uso muito ela durante o acompanhamento de toda a gestação e de todas as pacientes, porque é o mapa, né? É o mapa. Só que a maioria da pessoa tem um mapa e não está alinhado com o território, né? Então a gente precisa fazer esse alinhamento. E o primeiro passo é a desconstrução, porque o que eu preciso fazer? Uma limpeza do terreno, né? A desconstrução é exatamente isso. Vou ver estilo de vida, eu vou ver o que a pessoa tem de conhecimento de si mesmo, separar o que ela é do que ela faz, e ela entender isso, porque ela acha. Se a gente pergunta para a pessoa quem é você, porque essa pergunta é uma pergunta importantíssima na primeira consulta e parece besteira, a maioria responde nada, ela não sabe quem é ela sabe sobre ela, é diferente. Você faz essa pergunta, quem é você? Todas as minhas consultas, isso é a primeira consulta. Profundo isso, hein? Então, isso existe e é obrigatório. Por quê? É primário, né? Se eu não sei quem eu sou, o resto não é feito, o básico não vai ser feito. E não adianta eu querer abordar todo o básico, eu já fiz isso, né? É frustração imensa. O paciente não segue, ela não entende por que ela tem que fazer aquilo. Porque ela não sabe quem é. Como é que ela vai entender o que ela tem que fazer? Puxa. Então, a primeira coisa, primária, está escrito na Bíblia, né? Jesus fala, atinge o reino dos céus, que tudo será acrescentado. Então, saiba quem você é em primeiro lugar, para depois o resto vai ser acrescentado. É isso. Olha que interessante, 40 anos de medicina, trabalha ali no dia a dia e trabalha esse pilar de desconstruir quem é você. Isso. Desconstrução é o primeiro pilar, porque o estilo de vida é tudo, né? Se eu não faço o básico bem feito, não adianta. Eu quero engravidar, não faço exercício, não tomo líquido, como só porcaria, sou estressado, não durmo, intestino ruim, tireoide, hormônios tudo alterado. Como é que eu vou ter um filho saudável dessa forma? Por isso que o autismo, as doenças TDAH, quer dizer, os transtornos de desenvolvimento neurológico infantil aumentaram demais. Isso não é só genético, isso é epigenético. Isso é epigenético o que é? Eu vou silenciar o gene
ruim e vou estimular o gene bom. Eu vou agir, a gente tem que respeitar nossos genes. A gente veio com uma gene daqui, então as pessoas contam a historinha, né? Ah, minha família inteira é diabética, eu sou diabético. Não, diabetes não, genética não é destino. Genética é uma arma que está apontada para você, mas quem que aperta o gatilho? É você. Você que aperta o gatilho. Então, se você não apertar o gatilho, essa arma não é disparada. Esse é o primeiro pilar. Então, o pilar é desconstrução. E uma das perguntas poderosas, quem é você? Exatamente. Você em casa respondem, quem é você? Você falaria o quê? A maioria das pessoas responde sobre você. Elas não sabem quem são. Elas falam que eu sou médico, eu sou engenheiro, eu tenho tantos anos, sou pai disso aqui, mas isso não é você. Isso é sobre você. Eu sou tímido, isso não é você. Quem falou isso para você? Você é condicionado com isso. Então, você não sabe quem é você. E só você pode saber quem é você. A transformação duradoura ela é uma porta que só tem fechadura para o lado de dentro. Ninguém pode fazer para você. Não tem jeito. Olha. A gente precisa entender isso. E se eu não passar por essa fase, as outras vão ser... Pode até acontecer, com muito sacrifício. Porque a natureza, olha para as... Impressionante. A natureza é natural, ela é fluxo. Uma árvore vai dar uma maçã, ela não faz força, não tem sacrifício. Então a pessoa acha que fazer estilo de vida, tomar água, fazer isso aqui, é sacrifício. Nada disso é sacrifício, tudo isso é estilo de vida. Nós somos mordomos do nosso corpo. Nós temos que cuidar dele. E aí isso é sacrifício. Aí depois que ela tem um bebê, então volta tudo que era antes. Não, isso é uma transformação duradoura. Aí que a desconstrução começa aí, mas depois vem as outras fases. Então, primeira desconstrução. Segundo pilar? Segundo pilar é a transformação. Transformação. Ou seja, eu vou, depois que eu limpei o terreno, eu vou adubar esse terreno, eu vou preparar esse terreno. Tá. Aí vem a semeadura, depois que eu adubar o que é? Regular hormônio, suplementação, né? Adubei. Aí eu vou passar para a terceira para a fase da semeadura. Semeou, cultivo. Cultivou, que é o pré-natal. Germinou, né? Desculpa. Semeou, germinou, cultivou. Pré-natal. Pré-natal. Pré-natal funcional integrativo. Olhar o paciente como um todo. Sem dúvida. Eu sou médico da mamãe e sou médico do feto. Eu sou os dois. Eu não só trato da mamãe. Faço ultrassom no consultório desde 1992. Eu sou um dos pioneiros nisso. Né? Consultório. Só eu tenho aparelho no consultório desde 1992. Toda consulta está ali olhando, já acompanhando. Então eu faço todo tipo de ecografia e acompanho o bebê em todas as suas fases. Né? Tá. Lógico que é uma forma diferenciada. Isso não é para todos, infelizmente. Né? Isso é uma... doutor, você não faz morfológico. As pessoas acham que o morfológico resolve o problema. Na verdade, morfologia significa o quê? Ver mais. O que eu faço? Eu vejo mais todo mês. Quer dizer, para mim, morfológico é todo ultrassom. Não existe um ultrassom morfológico, você entendeu? Entendi. Isso é todo ultrassom. É um checklist total do bebê o tempo todo. Tá. Aí você fez o pré-natal, você vai para o quê? Transcendência. O fruto, o parto, a iluminação. A iluminação é isso. Sócrates falava, né? Minha mãe é uma parteira. O educador é que nem minha mãe, é uma parteira. Tira de dentro da pessoa uma coisa que ela já tem. Iluminação, né? Você não precisa de acrescentar nada, você já tem. Então eu sou essa pessoa, me considero isso, porque eu faço isso há tanto tempo, né? Sim. Então, o fruto e depois desse fruto, um super bebê saudável. É que o nosso objetivo, o objetivo maior do meu projeto é esse. Sim. Desfechos obstétricos maravilhosos, sem aborto, sem perda, sem parto prematuro, sem descolamento de placenta, sem diabetes, sem pré-eclâmpsia e com desfechos obstétricos favoráveis e com um super bebê no colo e uma longevidade, porque eu já estou criando longevidade para essa criança e para o futuro dela. Sim, porque dentro do útero você já está criando um serzinho forte, né? Que existe uma entidade chamada DORAD, ela estuda exatamente isso, que todas as doenças da vida adulta são originadas na vida intrauterina. Então, o obstetra é o médico mais importante que existe. Ali, né? Você está entendendo? Ele lida com... Então, são 3 pilares. Primeiro, desconstrução. Desconstrução. Segundo, transformação, que tem ali no pré-natal, olhando o paciente todo, como vai adubar, vai cuidar, isso. vai suplementar. Se transformou de verdade. Transformação. E depois? Transcendência. Transcendência. Que ultrapassou e chegou na iluminação, ou seja, transcendeu o bebê no colo, entendeu? E ficou muito bem claro também que isso é um modo de vida, né? Que a pessoa tem que ter um modo de vida. Eu me baseio na natureza, né? Natureza é isso, exatamente, é semear. Então você não olha só para
para o problema, o aborto? Você olha como um todo... Mas nós somos a natureza, nós somos um todo. Nós somos o todo. A nossa vida é igual de uma árvore, é igual a nossa vida, não a nossa condição de vida. Tá certo. Então a gente tem que entender que a gente tem que estar em paz o tempo todo, mas a população não está. A insatisfação é constante, o medo, a angústia, a ansiedade, isso tudo é disfuncional, isso não é normal. E isso é contrassensual que eu estou falando, porque para muita gente isso é normal. Sim. Mas não é, porque todos esses sentimentos negativos geram o quê? Emoções. Emoção o que é? É uma manifestação do pensamento no meu corpo. Vai gerar o quê? Doença. Então, quer dizer, é uma sequência de eventos. E o aborto tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o que eu estou falando aqui. Quer dizer, não é que eu posso evitar o aborto, mas eu posso, em muitos casos, poderia acontecer de eu não passar por isso. Porque eu vou ter uma qualidade de gametas, né, dos óvulos e do espermatozoide muito melhores, para fecundar em uma condição muito melhor, num terreno muito mais fértil. É a parábola da semeadura. É só seguir a parábola da semeadura. O que dá uma semente que cresce? Não é aquela que nasce na terra, na terra não, desculpa. No solo asfalto, pedregoso, na areia, não. Tem um solo excelente. É a semente. Eu não tenho dúvida, não parece, mas foi uns 23 minutos que a gente estava falando sobre o aborto, o sonho de ter um bebê, mas eu não tenho dúvida que você em casa, não importa se você é homem ou mulher, a gente percebeu que o nível de consciência que nós precisamos ter, o modo de vida, olhar para a árvore, não pelo fruto ou acontecimento, entender as transformações, desconstruir padrões. Impressionante como foi rico esse episódio. E para nós todos, viu, Dr. Vail? Que também 40 anos de medicina e 35... Ligado à reprodução. Você sabe quantos bebês trouxe a vida? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Que legal. É um tempo grande. É uma honra ter você aqui, foi maravilhoso esse papo. Vou pedir para você continuar com a gente. Hoje o episódio vai terminar aqui, mas nós vamos continuar com esse papo para a gente poder falar sobre gestação de risco, porque aí quem conseguiu engravidar também talvez tenha uma gestação de risco. Por hoje nós vamos ficar por aqui, né? O episódio encerra agora. Mas eu vou continuar com o Dr. Vail. Semana que vem vocês vão ver o segundo episódio com o Dr. Vail, Carmo Margiotto, esse médico maravilhoso, que falamos sobre aborto e como você conseguir seu bebê. E agora, semana que vem, o episódio 2 sobre gestação de risco. Muito obrigado, continue comigo aqui e vocês, uma ótima semana para vocês. Um beijo no coração de vocês. Esse foi Marcelo Menino com Saúde e Bem-Estar e Dr. Vail.